Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Deixa eu achar um filtro novamente. Vocês sabem todo o processo da live, achar um filtro. Já gostei desse aqui, não vou ficar procurando não. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da terapia. Bárbara, eu quero a introdução que você fez lá. Eu acho válido. Vamos ver. Ai, deixa eu achar meu. Ah, até que deixa eu achar meu Ah! filtro aqui. Para aí, para aí. Vai, fique em paz, eu fico meia hora Ah, rodando não, para eu caçar o filtro já do acho meu. Gostei desse rapidinho. aqui. Já achei. Gente, o Ah, que que é? foi isso? Olha lá. Estão querendo me sabotar, mas eu sou resiliente. A terapia fez comigo isso. Eu não, eu vou até conseguir, gente. Eu vou até conseguir. Eu tinha até posto uma música aqui. Eu fiz uma introdução linda, Ficou maravilhosa. lindo! Então, eu não consegui ver a introdução direito. Eu quero a Então, introdução. então, espera aí que eu vou botar a musiquinha. O meu pessoal que estava Tá. lá, né? Não sei o que aconteceu. Meu pessoal, espero que todos venham para cá. Sim. Parece. Lá aparece, né, pra eles. Tá ouvindo, Gi? Então, amores, eu e a Gi, essa maravilhosa que tem uma importância gigantesca na minha vida e hoje eu vou contar um pouquinho. A gente resolveu fazer essa live e eu coloquei essa música, que é uma música que fala da gente abrir o nosso coração, abrir os nossos sentimentos para novas oportunidades. E a terapia é uma dessas oportunidades que faz uma transformação maravilhosa na gente, mas que muita gente ainda tem crença sobre isso, acredita em mitos sobre a terapia, que a gente quer trazer esse esclarecimento um pouquinho para vocês hoje, né? Para que vocês se deem essa oportunidade de se transformar, de se conhecer e de uma forma organizada, uma forma profissional, né, que é diferente de um sentar num bar com os amigos. E hoje vocês vão saber um pouquinho aqui com a gente. A Gi, que é uma mestra na área, né? Eu posso dizer que eu sou mestre na área das energias, na terapia energética, né? Mas nessa coisa de psicanálise, de enneagrama, de comportamento humano, eu tenho muito que aprender com a Gi ainda. Então, eu vou parar aqui a musiquinha para que a gente possa conversar mais, bater um papo aí bem gostoso com vocês. É, como que a gente ia começar essa live sem essa introdução? Não dava. Gente, A Bárbara, gente, é a minha terapeuta energética. E a Bárbara, esses tempos aí atrás, me salvou eu estava vindo de umas semanas ali tensas, né? E ela me salvou, né? E aí, por onde que a gente começa, então? Eu acho que a gente podia falar, que aí, né, deu a introdução, falou terapia energética, você falou do Enneagrama e tal. E assim, o que que abrange realmente as terapias, né? Porque muita gente às vezes não sabe, né? Às vezes vê uma coisa e acha que terapia só é aquilo, né? Então, assim, às vezes a pessoa vê, é psicólogo. Então, só psicólogo pode fazer. E sim, não é, né, eu vou Bárbara? começar a mandar aqui pro meu pessoal para eles saberem onde é que a gente tá. Tudo bem. Vai falando aí que daqui a pouco eu já entro. Fica. Não, então, gente. E aí, assim, a terapia, ela abrange várias áreas, né? Primeiro, assim, qual que é o intuito da terapia? A gente trazer o bem-estar emocional, mental para a pessoa, né? E aí, nisso, existem várias coisas que você pode fazer. Então, a gente tem ali reiki, a gente tem aromoterapia, a gente tem as terapias energéticas, e aí é onde entra. Também tem a psicanálise,
né? A gente tem o enneagrama, tem a psicologia em si. Então, assim, é muito Isso. vasto, né? E, né? E aí cada um, qual que é a vantagem? Justamente por ser muito vasto, você escolhe qual que você se adapta mais, né? E nenhuma exclui a Isso, outra, né, Bárbara? isso. Eu queria trazer eu gosto muito de falar a língua do povo, né? Então a gente vê aí nas redes sociais muita linguagem técnica, né? Muita linguagem rebuscada das coisas e as pessoas elas escutam, acham bonito, mas elas acabam não entendendo, né? Então, assim, eu fui buscar o que que era o significado do terapeuta, né? Porque a gente vincula muito terapeuta com psicólogo, com médico. E terapeuta é aquela pessoa que ajuda as outras na sua saúde física ou mental com a utilização de alguma técnica. Então, a terapia, ela pode ser várias técnicas que têm o objetivo de ajudar na saúde física, mental e a holística no espiritual, porque a holística ela atende o todo, ela vê o corpo físico, ela vê o corpo mental, ela vê o emocional e vê o espiritual principalmente, né, Gi? Então, o terapeuta é esse, aquela carinha ali que tu vai ver presencialmente ou hoje em dia no online, né? Que vai estar te acompanhando ali no teu autoconhecimento, a entender como é que tu funciona, como é que tu lida com as situações do mundo lá fora e principalmente o mais importante, como que tu te olha, como que tu te vê, né? E eu posso dizer que assim, eu também tinha muita relutância com a terapia, né? Eu gostava muito das terapias energéticas, mas eu achava que essa coisa da terapia mental, assim, era coisa de gente rica, né? Que eu tinha que batalhar muito para poder fazer uma terapia. Gente, ai, e aí eu vi que era uma questão de prioridade, né? Que a gente vai lá no final de semana Exato. e gasta 200, 300 reais numa janta, ou numa balada, ou num happy hour com os amigos. É válido, é uma delícia, quem não, né? Quem não gosta. Mas hoje eu abro mão de um jantar, eu abro mão de comprar um sapato, porque eu sou louca de sapato, de comprar meus cristais, gente, eu sou viciada das cartas dos cristais. Eu não posso ficar sem as minhas consultas com a Giane. Não posso. Ela é minha terapeuta, gente. A Gi é minha terapeuta amada, ela que atura minhas loucuras, meu choro, né? Cada vez eu tô de um jeito diferente, porque eu sou isso tudo, e ela fez eu entender que tá tudo certo. Tá tudo certo. E quando eu consegui aceitar isso, e eu entendi a forma que eu era, tudo na minha vida deslanchou. As coisas deslancharam. Eu, como terapeuta, também deslanchei. E quando na minha vida eu não imaginei, tu sabia de que eu não imaginei que eu ia ser terapeuta? Porque assim, eu sempre passei a vida ajudando as pessoas, mas não me via como terapeuta. Até que eu comecei a me cuidar, me tratar, e conversando com as pessoas, elas, ai, mas tu pode me atender, tu me atende. E aí eu comecei, mas tu já ia dizer assim, mas tu já tá terapeutizando a gente, tu já é terapeuta. E eu assim, cara, eu sou terapeuta. Eu vou ser, é o que eu amo fazer, é o que eu sempre fiz sem nem saber que isso tinha um título de terapeuta. Eu só fui procurar e procuro Sim. hoje, né, me fazer mais técnicas, conhecer mais recursos para meu autodesenvolvimento e também para poder trazer o autodesenvolvimento dos meus clientes, né, trazer essa visão. E eu comecei a perceber que dentro da minha missão é que eu sou o reflexo, é através do meu reflexo que eu chego até as pessoas, né? Então, e a Gi me ajudou nesse sentido também, porque eu tentei enganar a Gi. Ai, eu me enganei a Gi, eu me enganei, dizendo que eu era um tipo. E ela assim, mas tu tem certeza que tu é mesmo isso? Eu disse, não, tenho. Até que as fichas foram caindo e eu tive que chegar para ela, Gi. Seguinte, tô achando que tem alguma coisa errada aí e que eu sou outro tipo, dentro do meu tipo 2, né? Que eu amo o tipo 2. Mas eu acho que eu sou um diferente. E aí a gente começou e essa aceitação foi muito importante para mim, porque quando eu aceitei isso, eu entendi o meu potencial, né, Gi? Exatamente.
porque até então estava fugindo de tudo que você era, né? E aí a gente tem muito disso, né? A gente estudou lá no Psicanálise e Espiritualidade que quanto mais você, por exemplo, tem as características lá, fala do signo de Virgem lá, que fala que é melancólico, né? Aí você vê aquele negócio melancólico, deu um negócio esquisito, fala, opa, então é porque tem alguma coisa aí, né? Se mexeu, se eu já refutei logo de cara, não quero ver, não quero olhar, aí é que a gente tem que olhar, né? E é engraçado você falar dessa questão de nunca pensar em ser terapeuta. Nunca, nunca na minha vida, mas jamais, gente. Se for, primeiro que assim, antigamente não se falava disso, né? Terapia em si não era uma coisa tão aberta como está hoje, né? Era tudo muito fechado, era tudo muito difícil. É o que você falou, é rico só que pode fazer terapia, que aliás é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Só rico faz terapia e muita gente falando que é frescura. Ah, por que que eu preciso, né? E aí a gente foi mudando a visão, né? O tempo foi passando e aí é como você falou. A gente começa a muito do querer ajudar, né? Só que a gente vai Uhum. querendo ajudar sem técnica. A gente vai indo querendo ajudar, interferindo na vida do outro, às vezes fazendo pelo outro, mas não necessariamente, às vezes você jogando aquela pergunta para a pessoa refletir. Então, tudo tem técnica, né, gente? Então, por isso que quando a Bárbara fala assim, é diferente de você estar numa mesa de bar conversando com teus amigos. Poxa, é muito legal você estar lá numa mesa de bar conversando, mas é diferente. A pessoa ali não tem técnica, a pessoa ali, na verdade, ela vai pelo achismo dela. E aí é uma das coisas que a gente já começa a aprender logo de cara, que não tem achismo nosso, tem a vivência da A pessoa, né? primeira coisa que a gente trabalha quando a gente vai se especializar para ser um terapeuta é que é julgamento zero. No momento que a gente está ali com o nosso cliente, não tem julgamento nenhum, muito menos o meu próprio, né? E numa mesa de bar com os amigos ou com uma amiga, melhor amiga, querendo ou não, ela vai acabar julgando porque ela vai usar as experiências dela para te trazer uma resposta, né? E muitas vezes aquilo ali não é o que tu precisava ouvir. Vai trazer mais dúvida para a pessoa sobre aquela questão que ela está tentando resolver do que realmente ela conseguir resolver, né? Ou ela conseguir sair dali melhor. E então, assim, por isso que as terapias não é nada disso. A gente não é que nem aquele vídeo que a Gi colocou ali, Aquele né? Do, do comediante lá. Eu adoro aquele comediante. Mas é o que todo mundo pensa, gente, que a gente vai para terapia para sentar falar só do pai e da mãe, se a gente está feliz, se a gente está triste. A gente fala de tudo, mas muito mais, né? A gente fala do que aconteceu durante a semana, de como a gente se sentiu, por que que a gente se sentiu, né? E a gente começa a levar a pessoa a investigar o porquê que ela age assim, que ela sente assim, porque cada um tem uma visão da vida, né? e ela acha Exato. as respostas, né, Bárbara? Porque assim, que adianta. Gente, vocês têm exemplo aí na família de vocês. Poxa, quantas vezes você já não deve ter tentado interferir na vida de alguém ou aconselhar alguém, ô, fulano, vai lá e faz isso. Agora me fala se resolveu. Às vezes você lá perde um tempo danado interferindo na. Mas por que que não dá certo? Porque a pessoa ainda É. não viu por ela. É a tua visão em cima dela, não é ela que começou a ver o mundo diferente. Sim, Então não vai adiantar de nada, exatamente. né? É que nem eu trouxe aqui, é o que aconteceu comigo, né, Gi? Para o pessoal entender, assim, dentro do Eneagrama, a gente tem os tipos e os subtipos, né, Gi? Me corrige. Logo eu vou estar esperta Sim, nisso também. Mas isso aí fica pro final. no final. E aí a gente fez os testes lá e a gente fez a análise e eu me identifiquei como um tipo 2 reprimido, né?
Autopreservação, isso não é dois reprimido, autopreservação. autopreservação. Mas e eu sustentei, não, Gi? Ah, Social social reprimido. E eu reprimido. sustentei que eu era assim. E a Gi tá, e a gente começou a terapia, semanalmente conversando. E aí eu fui trazendo algumas situações para ela assim, Bárbara, tem certeza? Eu vou te mandar tu dá uma lidinha naquele outro lá, e não sei o quê, que era do tipo sexual. E porque o sexual é mais sedutor, ele tem todo um jeito de falar, né? Uma coisa mais vaidosa, e aí o meu preconceito e as minhas crenças botavam aquilo para sombra. Só que aí, durante as sessões, eu fui me abrindo e eu fui pensando e refletindo, e eu vi situações e coisas que as pessoas falavam para mim. E aí, uma ficha que me caiu foi o dia que eu tava na minha manicure, olha que louco, e é assim, gente, as fichas vão caindo em qualquer momento. Eu tava na minha manicure e ela disse assim, porque eu tinha sumido um tempo, ela disse assim, Bárbara, tu já viu que tu seduz a gente e depois tu deixa a gente no vácuo? A gente se apaixona por ti e aí tu abandona, simplesmente tu sai, tu abandona a gente. Tu fica seduzindo a gente. E eu disse, brinquei com ela, mas eu vim pra casa com aquela frase. Eu disse assim, cara, não é a primeira vez que eu escuto isso. E eu disse assim, preciso conversar com a minha terapeuta, que eu acho que eu vou ter que rever algumas coisas. E aí eu me rendi, e aí a gente começou a analisar, e as coisas fluíram, e eu vi que era só um preconceito que eu tinha, e por isso que muitas vezes eu não conseguia entrar na minha essência, que é esse meu jeito, assim, né? De falar, de movimentar, do meu olhar, é meu, é como eu me construí, né? Então, essa coisa, gente, isso a gente só descobre na terapia. Desculpa eu dizer, porque assim, eu até tentei sozinha por um bom de um tempo, mas essas coisas a gente só descobre na terapia, né, Gi? Se deixar, eu falo tudo. E aí, não. E aí, porque você trouxe. Eu tô aqui com uma cola aqui no meu computador, né? Que aí vou pegar o gancho aí pra gente conversar. Quando que a pessoa sabe que ela precisa de terapia? É assim, né? Aí, gente, o que que acontece? Todo mundo precisa de terapia, tá? Todo mundo. Só que a gente só vai procurar terapia quando o quê? Quando a gente já não, a gente tá perdido na vida, não sabe mais o que que faz. Tua vida financeira, afetiva, tudo tá de perna pro ar. Aí você, acho que eu preciso de terapia, né? Sim, Mais ou menos a isso, vida né? financeira tá uma bagunça, eu não consigo me adaptar com nenhum relacionamento, eu não consigo me conviver com os meus pais, mas eu preciso, eu não suporto mais o meu trabalho, mas eu preciso. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu tô me isolando de todo mundo, ou eu não vejo sentido na vida. Então, assim, são coisas, tudo aquilo que aperta o coração da gente, que nos deixa aflito, que a gente sabe começa a ser um problema, a terapia vai te ajudar para isso. É nessa hora que tu precisa procurar terapia. Porque a gente até melhora refletindo, estudando, lendo livro, mas a mágica que acontece na terapia, ela não acontece fazendo isso. Porque assim, tu tem um acompanhamento, tudo que tu conversa ali naquele momento da terapia, tu vai organizando ele durante todo aquele período que tu vai ficar sem ver a tua terapeuta, e vai dar vários insights, e tu vai fazer várias conexões, e o terapeuta geralmente te sugere algum exercício para te ir, né, dando força para aquela reflexão, fazendo ações, porque assim, gente, não adianta querer mudar sempre continuando fazendo a mesma coisa. Não existe. Isso é mito total, tá? As coisas só mudam quando a gente muda a ação. Se tu não muda a ação, o resultado é sempre o mesmo. Então, assim, a terapia, ela tem isso. A gente conversa sobre o assunto, né, que tá ali naquele momento que ela não entendeu ou que ela precisa resolver. Aí a gente junto define alguma ação que esteja dentro das condições dela, dentro daquilo que ela se acha apta a conseguir fazer. E aí é onde entra a maior parte, né, Gi? O terapeuta, ele entra com a técnica, mas boa parte do trabalho, se realmente quer ter mudanças, é do cliente, é do terapeutizado.
Porque é ali que tu vai ver, te Sim. entender realmente, ver como é que tu funciona e tu vê as coisas se realizando e as coisas mudando. Então tem todo esse período. Então, sozinho, o teu cérebro vai te dar 1.500 desculpas para te não fazer. Porque tu não entende o teu cérebro. Daí tu vai dizer, ah, é destino, porque o meu destino é esse. Gente, quando eu não consigo entender alguma coisa, a melhor desculpa é dizer que é do destino. Ou que eu tô com as energias Né? bagunçadas. Gente, nem tudo é Não, energia e aí eu. bagunçada, nem tudo é macumba, nem tudo. Então, assim, eu tenho ouvido muito isso. Gente, é um conjunto de coisas, né? A tua cabeça, ela cria o tempo inteiro. Então, se tu acreditar que é energético, pode vir a se tornar, porque daí tu abre o campo para isso. Agora, se tu E entender que é coisas que tu tá desculpa. trazendo de dentro do teu inconsciente e que tu vai te movimentar para que aquilo acabe acontecendo de um jeito ou do outro, a coisa muda. Aí a gente tem um pouco de administração sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Então, assim, Quando você fala de destino, né? Assim, muito no Enneagrama, o que que acontece? Pessoal do Enneagrama, quem aprende o Enneagrama normalmente se apaixona porque é um negócio absurdo, né, de profundidade, mas para ali. Sou tipo 2, legal, e acabou, né? E aí é muito fácil colocar a culpa em tudo que você faz de errado no teu tipo. É fácil, não, é porque eu sou tipo 2. E eu conheço pessoas que se identificaram com o tipo errado, olha só a loucura que eu vi. Conheço uma pessoa que se identificou com o tipo 7 e aí normalmente o tipo 7 é o pecado, né, da gula, não é a gula só de comida, mas a gula de coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eles, né, se olhavam, não, eu sou. E aí ele era um pouquinho cheio. Eu sou assim cheinho porque eu sou um 7. E aí eu quero. E aí a pessoa foi descobrir que ele não é tipo 7. Né? Então, entende como o nosso cérebro se sabota e o que, que acontece? É muito importante a gente ter uma visão de fora e de uma forma técnica e profissional. Não estou falando para você chegar também nos teus amigos de fora e sair perguntando, mas é legal também, em sim, determinados momentos, né? A gente vê que é importante, mas entende que precisa alguém para você, porque a não. gente não se enxerga, vamos falar a verdade. Tem muitos pontos cegos. A gente não se vê. A gente não vê, a gente se acha lindo e perfeito e maravilhoso e não como Ou eu ao sou uma pessoa contrário, boa, né, Gi? né? Ou a gente se acha E a pior pessoa do mundo, toda errada, cheia de problemas, e na verdade não é. Que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer é, isso, que eu tenho que ser igual a fulano que eu olho, e às vezes não é. É só uma tem, questão de realmente se entender, se aceitar, e aí sim se ajustar naquela forma que é, porque eu acho assim, eu tenho visto que a maior parte do sofrimento que está se gerando nas pessoas é que assim, as redes sociais é viciante. E a comparação é inevitável. Gente, assim, tem, vamos cair na realidade, porque redes sociais não é 100% a real, né? Eu não tô assim o dia inteiro. Eu vim aqui, eu me arrumei porque eu gosto de estar assim, eu gosto de me apresentar bem, faz parte de mim, eu me sinto mais segura, eu me sinto melhor. Mas nem tudo que a gente vê na rede social é o que está ali. Então, não dá para a gente se comparar com uma pessoa de extremo sucesso, né? E até porque, assim, qual foi a caminhada dela até lá? Então, as pessoas estão se comparando muito tem. e estão entrando em sofrimento, né? E a gente vem de uma cultura escravagista, elitizada, fragmentada e que faz as pessoas se sentirem assim, né? Então, só para mim não Sim. perder o fio da meada, que tu sabe que eu fujo do foco rápido, né? Eu tive hoje pensando sobre isso, né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade à terapia e por que que começaram agora a vir essas coisas de banalizar a terapia e tal. Eu me lembro que em 2015, quando eu fiz a minha pós em coach com ênfase em PNL, que é entender a mente humana, né? Tava o ápice do coach, porque as pessoas estavam procurando os profissionais de coach para conseguirem chegar nos seus objetivos.
Muitas pessoas estavam abrindo sua visão e alcançando altas metas. Isso, para uma cultura escravagista que nem a nossa, não é viável. E eu vou falar isso aqui porque é a verdade. Então, a gente tem que prestar atenção o porquê que essas coisas que são tão boas começam a ser banalizadas. Porque não é interessante que as pessoas sejam inteligentes, não é interessante que as pessoas tenham uma visão ampliada do mundo, de si próprias, daquilo que elas são boas, daquilo, sabe? Porque se elas não têm essa visão, elas se tornam dependentes de algo, de alguém, de vícios, da venda, do comércio. E a terapia está fazendo essa transformação. Então, essa questão de virem banalizar é uma estratégia. Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Cara, eu já vivenciei alguma coisa nesse parâmetro em 2015, quando eu fiz a minha formação. Tanto que tu nem vê mais falar em coach. Agora é consultoria e mentoria. Porque na verdade ficou tão. Vou falar a verdade, ficou queimado Sim. esse nome. Conheço muita gente que, se falar coach, pega um pedaço de pau Exato. e bate na tua cabeça, porque não quer nem falar. Porque ficou realmente. O que acontece, né, Bárbara? Eu também estava analisando isso, né? Ai, meu Deus, eu vou apanhar, mas veja bem. É impossível você formar um profissional qualificado num sábado e num domingo e na segunda ele está pronto para atender. Gente, Em eu qualquer fiz uma coisa. pós de 2 anos e eu saí de lá e não me senti apta a fazer um plano, um planejamento. Tanto que eu fui ver outras coisas, mas aquilo me ajudou muito para mim, para o meu autoconhecimento, foi o pontapé. Ali me abriu portas para conhecer outros profissionais da área. Mas eu vou ser bem sincera, eu não me senti. Isso que eu fiz 2 anos. Aí eu também ficava, cara, no final de semana, o que acontece? Uma lavagem cerebral. O que dá de passar no final de semana? O que dá tempo de passar no final de semana? E aí, não, eu não sei se você já viu por aí. Ah, gente, já Ai, vamos polemizar, porque essa começar a terapia é fofoca. polêmica. Vamos É. Vamos fazer fofoca. Cara, eu vi esses dias um curso online, 70 cursos. 70 cursos. 70. Para você fazer lá no prazo de não sei quanto tempo. Qual é a chance de você conseguir fazer 70 cursos e aplicar esse método de uma maneira eficiente, gente? Pelo amor de Deus, né? E uma outra coisa que eu quero Tem falar, isso nas você falou da holísticas também, capacitação. tá? Faça 50 Tem técnicas em. tudo. Cara, não existe. Eu tenho 500 mil Tem. técnicas e assim, ó, não tem. É prática, é muito estudo e assim, é muito difícil. Muito difícil. É venda mesmo, é venda, tipo assim, venda de balcão, assim, ofertão, sabe? Mas é para vender. E, e aí é onde eu entendo que algumas pessoas ficam realmente com o pé atrás com determinados profissionais. Eu É. entendo perfeitamente. Perfeitamente. Porque ficou muito banalizado mesmo. Não está ainda, eu acho, como o coach lá, né? Sim, Porque o coach realmente ficou com um nome, pegou um estereótipo muito ruim. exato. Mas está ficando. A gente precisa tomar cuidado. E um outro ponto, assim, em relação à comparação, eu gosto de usar muito a palavra endeusar. Eu acho que a internet está fazendo a gente endeusar Concordo. pessoas. E isso é que é o legal da gente também fazer terapia, viu? Por quê? A gente vê que todo mundo tem defeito, tem qualidade. Todo. Gente, poxa, vamos dar fofoca de novo. Quantos casais vocês não verem aí na internet? Aí você vê num dia, meu Deus do céu, que amor, que vida maravilhosa. Passa uma semana, o povo se separou. Né? Por quê? Porque venderam essa imagem para você, porque eles ganham dinheiro com isso, vendendo essa imagem, você endeusou aquele relacionamento, você se compara o seu relacionamento com o relacionamento daquele pessoal, né? Começa a criticar o coitado do teu parceiro, porque não é igual É ao bem parceiro da isso. fulana, sabe? Aí
Pô, porque eu não viajo para tal lugar, mas, gente, cara, vamos colocar os pés no chão, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais realista também. E não é só porque às vezes é terapia energética que algumas pessoas pensam, ah, que é tudo. Não, gente, é tudo concreto. Tem que ter os Sim, pés no chão também, sim. né? E a terapia energética ela é como qualquer outra terapia. Não adianta eu ir lá e fazer um tratamento e achar que eu vou ficar lindo, maravilhoso, não vou ter mais carga, não vou ter mais nada pro resto. Não, gente. Terapia energética é que nem tomar banho. Eu tomo banho hoje, vou ali na Sim, esquina, pisei na lama, eu me sujo. Fiz um pensamento, deixei me impregnar por um pensamento negativo, me sujei de novo. Então, o ideal da terapia, eu também falo para os meus clientes, é fazer um tratamento de tempo em tempo, né? Se estiver sentindo alguma coisa, eu trago muito a pessoa para fazer a atenção plena, estar no aqui e agora, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, para identificar se isso é seu, se isso não é seu, para que a gente possa daí sim. Ah, não, é uma questão energética, vamos trabalhar energética. Não, é uma questão mental, vamos ver o que está aí acontecendo aí dentro dessa cabeça, né? Então, assim, tudo sim. precisa ter um segmento, né? As coisas, elas não adianta tu que eu digo para os meus clientes, ah, mas quanto tempo vai demorar? Eu não posso te dar um prazo. Não tem como a gente dar um prazo na terapia, porque não dá para resolver uma vida inteira em 2, 3 sessões, entende? Eu tenho clientes, eu tenho clientes que você não dá nem tempo de falar tudo que tem para falar. Não dá tempo, gente. Quando eu olho no relógio, já foi, sabe? Assim, não falou metade Exato. das coisas. Então, é uma vida. E aí, o nosso papel, como o nosso papel é cutucar, né? E aí, eu gosto muito quando o cliente fala assim, nossa, eu não lembro da minha infância, né? Porque Uhum, ali tem, a gente uhum. sabe que ali. E aí, quando vão surgindo as coisas, que é o que a Bárbara falou, vão surgindo os insights ao longo da semana, e a pessoa vai trazendo, a gente vai puxando aquele fio para que vai estruturando a vida daquela pessoa. Ela vai percebendo que um monte de atitudes que ela tomou foi por causa, às vezes, de determinado trauma, determinado bloqueio, que aí ela começou. E aí, quando ela fala, poxa, eu fiz lá no passado isso por causa disso. Não, agora eu vou fazer Exato. diferente. Né? Então, lá, que Freud fala muito da questão do pai e da mãe. Né? E aí é outro ponto também que eu queria falar. Que não é só isso, né? Então, assim, eu já tive cliente que chegou e me falando assim: ah, eu fiz terapia lá, fiz sessão de psicanálise, mas eu só ficava perguntando do meu pai e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, da pai... Eu nem queria falar do meu pai e da minha mãe, mas eu ficava o tempo todo voltando e tudo mais. Então, gente, a gente tem que entender também os momentos, né? Então, o profissional, ele sabe isso, né? A psicanálise não é só ficar falando da tua relação com o teu pai, com a tua mãe e ficar eternamente naquilo lá, né? Então, tem todo um contexto ali. Não, Eu ia falar outra coisa, mas enfim, depois... a psicanálise, ela eu acho que cada terapeuta de psicanálise, ele leva a sua sessão de uma forma, né? A gente tem regras, a gente é muito ético, porque a gente tem normas para seguir, não é uma coisa assim solta, né? Livre, não, a gente tem ética, tem metodologia para trabalhar, mas ela é muito mais ampla, assim. É claro que, querendo ou não, a gente vai acabar falando sobre pai e mãe, porque é as nossas bases. Foi aonde a gente criou nossa personalidade, foi aonde a gente criou as nossas janelas killer, né? Aonde a gente criou as nossas várias caixinhas que comandam. Gente, eu gosto sempre de trazer aqui que a nossa vida racional, que a gente sabe como funciona, é só 10% e já estão identificando que é menos que 10%. 90%, gente, é inconsciente. A gente age de forma automática por um mecanismo que a gente não conhece. E a gente não para Sim, querer conhecer esse mecanismo. Então, querendo ou não, a gente vai chegar lá nessa parte. E eu sinto que muita gente não faz. Eu já tenho gente que diz pra mim assim, ai, eu tô vendo a hora que a gente vai ter que falar dos meus pais. Eu disse assim, calma.
calma, na hora certa, porque se a terapia é um descascar de cebolas, a gente vai tirando uma casquinha, vai tirando a outra, daqui a pouco, quando tu vê, tu mesmo já está puxando o assunto. Não é de Uhum, aconteceu isso com nós, exatamente. né? A gente foi indo, foi indo, foi indo, e quando eu vi, Nossa, eu puxei o assunto e a coisa veio e fluiu, e eu disse, caraca, gente, isso é muito louco. Isso é muito louco, né? Ai, não tem é. nada para falar. Sem a pressão, né? É, Sem essa não. pressão É de no tempo. não, né? É, Muito é fluida, muito é uma fluido, coisa é muito muito fluida, no né? tempo, né? A metodologia da Gi, eu tô apaixonada, eu me apaixonei já desde o início, né? E as transformações que tem feito e tem me ajudado muito, e muita coisa que eu tenho aprendido com a Gi, não tem como, né, Gi? A gente que é terapeuta, aquilo que a gente aprende pra gente, a gente acaba trazendo também para o nosso cliente. E eu acho que muita gente entra nas terapias para se autoconhecer e acaba se tornando terapeuta porque é tão maravilhoso, né? O autoconhecimento, a transformação, que a gente quer levar para as outras pessoas. Que a gente quer que as outras pessoas Sim. vivenciem isso também. E eu li um negócio hoje que eu até. Ah, eu também anotei, viu, Gi? Eu não sou tão organizada assim, mas eu anotei. Que eu achei muito legal. Que assim, eu li assim, ó, navios não afundam por causa da água ao seu redor. Navios afundam por causa da água dentro deles. E a gente é assim, né? Então, não vamos deixar que o que está acontecendo na nossa volta, no nosso entorno, invada o nosso interior e nos afunde. Antes disso, Sim. né, vamos parar num cais aí e tirar um pouco desse monte de bagunça que tem aí dentro desse navio, entender essa bagunça, organizar ela de uma forma que deixe o navio bem nivelado, né? Porque, gente, a vida não tá aí para nós. A vida ela não é para nós. Nós que fazemos a vida, né? Isso Sim. eu digo sempre para meus clientes, de, a vida ela não se apronta para mim, eu que me apronto para a vida, né? E como é que eu vou me afrontar de uma forma que seja boa para mim e satisfatória, se eu nem sei o que eu quero muitas vezes? Quantos clientes já E é chegaram aquela para ti e para mim que não sabiam na verdade nem o que eles estavam querendo, não sabiam nem quem eles eram? nem queria estar ali. É engraçado também. É outra coisa, né? Assim, quando alguém indica para fazer a terapia, né? Não necessariamente é a pessoa que te procura e tudo mais. E ok, é válido desde que a Queira. pessoa, né? Porque às vezes a É. pessoa esteja aberta para isso. Porque também tem o terapeuta, ele também tem essa visão. Bom, se a pessoa não estiver aberta para fazer, gente, vai ser um tempo e o dinheiro da Sim. pessoa jogado fora. Para quê? Né? E a gente não Uhum. força nada, né? E o terapeuta de verdade, ele não está ali só pelo dinheiro. Óbvio, né, gente? A gente É uma precisa sobreviver, né? troca, né? É uma Tudo troca. nessa vida é lógico. Só que não é só isso, né? Porque se a gente não ajuda aquela pessoa a ter um benefício na vida dela, Uhum. não faz sentido aquele É, dinheiro. é. Não é verdade? Então, assim, quem já não parte desse princípio e olha só para o dinheiro, por exemplo, que é o caso de fazer só curso no final de semana, de fazer 70 cursos num prazo de 3 meses. Isso é olhar o dinheiro. Isso É, a pessoa não está olhando para fazer uma transformação na pessoa. E exatamente. isso não é ser terapeuta, né? E é aquela história, o print lá que eu mandei. Também não é terapia, gente. Você me perdoe se tem algum profissional que faça isso, mas o cliente está lá falando das dores e em nenhum momento você tem alguma conexão com ele, alguma troca de informação com ele. Você fica só anotando e não dá um Sim. retorno para esse cliente. Que terapia é essa? Né? Então aí alguns podem vir para mim e falar que, ah, Giane, é você que não sabe fazer terapia. Ok, mas, poxa, das pessoas que eu atendo, eu tenho relatos muito interessantes de É. mudanças que fizeram. Então, assim,
se for para conversar com uma parede, né? Cara, ele fica falando Aí ele no espelho, faz a ele não terapia é. sozinho, Então, né? Faz a terapia do espelho, faz a terapia sozinho. E outra coisa que eu acho importante a gente trazer aqui, se tiver terapeutas aí nos assistindo, façam terapia. A gente precisa. A gente precisa até para conseguir entender muitas vezes o que está acontecendo com o nosso cliente, para entender a gente, como é que a gente está se movimentando, porque, gente, é outra ilusão e outro mito que terapeuta tem a vida resolvida. Nós somos seres humanos, né? A gente nossa, tem conflitos, a gente tem família, a gente tem perrengue com pai, com mãe, com cachorro, com filho, né? Com questões financeiras, né? Depois de uma pandemia, quem não tem? Então, assim, e a gente faz terapia exatamente para poder trazer cada vez mais integração para o nosso cliente, mais experiência, né? E eu sempre falo, Gi, que na parte energética, né? E eu trago, não tem como eu não falar isso, a gente é um imã e a gente vai sempre se atrair para aquelas pessoas que têm a mesma frequência que a gente. Então, se eu tô com uma frequência bagunçada aqui sim, dentro, o meu espírito vai me conectar com a frequência dessa pessoa que já ajustou essa questão bagunçada. Então é o que eu digo assim, eu sempre digo para os meus clientes, se você chegar até mim, independente da forma, eu sei que eu tenho ferramentas aqui para poder ajudar vocês. Porque eu sou um imã. Tudo aquilo que eu conserto, ajusto em mim, ressignifico, vai atrair pessoas que estão passando pelo que eu já passei, para que eu possa conduzir sim. elas. Então, assim, a gente vai atrair sempre do mesmo. Não tem como uma tipo 2 aqui não ser atraída por uma tipo 2 aí. Entende? Então, assim, é uma questão de frequência, energia, né? A energia chega muito antes da gente. Elas se conversam, elas se conectam. Então, trazer essa visão do mundo holístico, do mundo energético também abre, assim, a visão das pessoas para algumas coisas que elas não entendem. Porque a gente tem muito pouco conhecimento do que acontece no sutil. E assim, primeiro Sim. acontece no sutil para depois acontecer no material. Então, quando a gente amplia essa visão, a coisa fica bem mais tranquila de se levar. Aí até para te aceitar fazer uma terapia, tu aceitar que tu precisa realmente te conhecer, né? Então, é uma coisa muito bonita, né? Eu sou apaixonada pela terapia, eu sou terapeuta e eu já disse que eu colei que nem um chicletinho na Gia, ela agora para se livrar de mim vai ser difícil. Porque, gente, a cada dia tem uma questão. Essa história, ai, não sei o que eu vou fazer na terapia, o que eu vou falar na terapia, isso é fuga. Sempre tem, Fica tranquila que sempre vai tem. aparecer. Ai, hoje eu vou lá pra terapia só ficar olhando pra Gi. É aquela Tipo, sessão assim, né? Começa, como foi, tal, a semana? Não aconteceu nada na minha vida. Termina a dá sessão, mais a um tempinho, pessoa. tem mais 5 minutos, tem mais... Entende, gente? Então, assim, a gente precisa falar. É um alto, eu digo assim, terapia não é luxo. Terapia é um investimento e um investimento na pessoa mais importante desse mundo, que é nós mesmos, né? E aí, legal que você falou de investimento, que eu queria pegar nesse ponto, porque você falou no começo da live, e eu acho Sim. importante a gente falar de novo sobre isso. É caro. Vou jogar. É caro fazer terapia? Eu posso te dizer que hoje que não. Já achei que era, mas dá, não, não é. Não é. O que eu já Aí, gente, tive de retorno depois que eu fiz a terapia é aquilo que eu disse. Hoje eu abro mão de outros prazeres porque a terapia para mim se tornou um prazer insubstituível. Então, assim, sim. E a gente, é o que você falou, a gente não percebe, sim, é o dar valor mesmo, né? Que a gente gasta com tantas coisas. Vai lá na Shein, cadê o povo que compra a na Shopee, Shein? Gasta lá na Mercado Shopee, Livre, gasta lá R$ 500 para os brusinha, né? E aí, na hora que fala é, de terapia, nossa, que caro, né?
E a pessoa aí segue a vida da pessoa extremamente bagunçada e ela sempre jogando essa desculpa do dinheiro. Sim. Porque eu acho importante a gente falar, porque a gente está num momento muito complicado, como você falou, teve a pandemia, teve muita gente que teve que se adaptar financeiramente falando, né? E a gente não sabe o que vai ser ano que vem, porque, enfim, e a gente só pode contar com a gente mesmo, independente de cunho político, Exato. a gente só pode contar com a gente mesmo, a gente não sabe o que vai ter. E aí fica nessa, nossa, eu nunca tenho o dinheiro para isso. Mas será mesmo que você não tem? Essa pergunta que eu volto para você. Será mesmo que você não tem? Dá uma olhada na tua vida. Exato. Aí. Você não tem ou você não quer? É o que eu digo. Você não tem, seja sincero, mas sincero não com a gente aqui, né, Gi? Com você, né? Quais são as suas prioridades? Porque tem vários tipos de terapeuta aí. E tem vários valores no mercado, né? Ah, mas como é que eu vou escolher um terapeuta? Aí é você parar, ver qual é a sua situação, ver, pesquisar o terapeuta, olha o currículo dele, né? Isso é muito importante, não vai também. E aquele que você se afinar melhor. E você sabe que não é dinheiro? Sabe por quê? Que não eu sei dinheiro? Por mim. Eu sei. Porque Não, e eu falo assim, ó, por exemplo, eu tive que fazer atendimento social para fazer após o mestrado, etc. Era de graça. As pessoas não iam. As pessoas não iam. De graça, gente, era de graça. Então não é o dinheiro. Assim, eu estava lendo um artigo hoje sobre isso, e depois da pandemia, o aumento de pessoas com problemas, com questões mentais, com a saúde mental abalada, aumentou em 98%, gente. 98% da população está com problemas de saúde mental. É ansiedade, é síndrome do pânico, é depressão, é desequilíbrio emocional. E assim, tudo. Isso só aumenta. E aí inventam de termos, isso só aumenta. Então, assim, não é questão financeira. Isso é mito. Mito. Não. É porque assim a pessoa não quer. Mas e aí, depois. Já você também já teve isso, né? De situações do seguinte, quando eu vejo às vezes que a situação da pessoa é muito complicada, etc., Sim. a gente abre exceções, né? De tipo, cara, vamos ver o que você consegue fazer. Só que a pessoa some. Então, entende que não é por aí. Não é. Não é por questão financeira. É que é muito difícil. As pessoas, eu entendo, nós fomos muito treinados a sermos comprometidos com os outros e não sermos comprometidos conosco, né? E aí, esse sofrimento que as pessoas vêm trazendo agora, vem transbordando, vem muito por essa falta de não se dar prioridade. E aí, todas as expectativas estão no outro. Todas as desculpas estão no outro. Mas quem acorda de manhã e decide o que vai fazer durante o dia é a pessoa. Sou eu. Eu que resolvo abrir os olhos, que resolvo fazer minha higiene, que resolvo ir para a internet, ou que resolvo trabalhar. Gente, sou tudo eu. O outro, ele só vai interferir na minha vida se eu quiser. Isso é uma coisa que eu aprendi e que é fato. E talvez ter que olhar para isso e assumir essa responsabilidade seja o que as pessoas não estão querendo. Porque eu já tive nesse lugar, eu também não queria. Só que agora que eu sei que a vida é muito melhor desse jeito, mas a minha vida tá fluindo, que é uma beleza. Sabe? Aquelas questões que eu levantava de manhã deprimida, triste, que eu não queria me olhar no espelho, isso não existe mais. É claro, tem dias que eu não vou estar tão bem, tem dias que eu estou super disposta. É que nem dia de sessão de terapia. Tem dia que a gente chega super alegre, contando um monte de novidade, tem dias que eu só quero sentar e chorar. Mas isso é viver. É isso que eu digo, isso é viver, né?
É assim, né? E é um outro ponto que eu quero também trazer de mitos aí, né? A gente está fazendo terapia, então nunca mais eu vou sentir tristeza. Ou nunca mais. Gente, você é um ser humano. A partir do momento que você for um robô, aí ok, você não vai sentir mais essas emoções, mas essas emoções fazem parte de você. Qual que é a questão da terapia? Não é você nunca mais sentir essas emoções, é você entender e você sair mais Exato. rápido delas, ao invés de ficar mergulhado por meses, meses nesse tipo de sentimento, né? Então, tem É. essa questão também. Assim, mas fulano não tá fazendo terapia, então por que que ele É, tá triste? Cara, gente, é para, né? assim, Por né, Gi? A favor. dor, ela existe, a dor, ela é válida. Mas quando tu está fazendo terapia, tu entende que o sofrimento é opcional. Tu vai viver aquele momento ali porque tu precisa. A gente precisa, a Tem gente que tem que viver esses ter, momentos, tem que mas a gente consegue lidar e sim, sair deles com maior facilidade. A entender o que ele vem trazer para nós de resposta, né? Porque em todo sofrimento tem uma emoção por trás envolvida. E lidar com isso é autoconhecimento. É saber como é que tu funciona. É saber como é que as tuas emoções agem dentro de ti. É saber os gatilhos que causam essas emoções. Então, depois que tu entende isso e começa, é uma estrada que não tem mais volta. Porque tu vai querer cada vez saber mais como é que tu funciona. As outras pessoas, eu vou te dizer que, exatamente. assim, de uma certa forma, as outras pessoas não é que elas deixam de ter importância, mas o peso da opinião das outras pessoas na nossa vida diminui muito, sabe? Diminui, assim, Muito. praticamente, cara, vocês não têm noção. Diminui assim, né, a intensidade e as pessoas, por exemplo, aí tem até um ou outro que você se importa É, com a opinião, mas não é tanto e diminui a quantidade de pessoas exato. que você se importa, né? Porque aí antes o fulano que falasse alguma coisa, você não, assim, agora, É, cara, eu nem ligo exato, tanto. Deixa ele lá no sofrimento dele, porque a gente entende também que ele tá lá no sofrimento exato. dele também. Gi, a gente é muito tagarela. Já estamos estourando aqui no nosso horário. Depois não vai dar para salvar o Eu, videozinho. eu sou a autopreservação, você Ai, que tem o eu social sou no mesmo. meio. A Gi, toda organizada, mandou o roteiro. Eu disse assim, Gi, eu não fiz roteiro nenhum. Fizemos assim, tu segue o roteiro e eu entro com o glamour, né? Ai, Então, meu Gi, Deus. Vamos aos recados vamos aos finais, recados então. finais para que o Instagram não nos derrube, porque ele já tentou fazer isso comigo hoje, mas tudo Sim, bem. Vamos lá. As coisas acontecem como elas têm que né? ser. Tinha que ser no teu perfil, né? Então tá tudo bem, porque tudo tá certo do jeito que tá. Eu, eu não vou brigar. Mas você quer que eu comece a Isso, falar fala os os recadinhos teus ou você recadinhos começa? primeiro. Então, vamos lá. Bárbara deu um pequeno spoiler no começo da live. O que que acontece, gente? Em janeiro, ou seja, breve já, tá aqui, ó, daqui um mês já começa. Eu vou fazer uma mentoria profissional para terapeutas, ensinando o Enneagrama, né? Essa mentoria vão ser para 5 pessoas apenas. Então, com a Bárbara, eu tenho só mais 3 vagas, na verdade, que tem uma pessoa que já me confirmou também. Então, eu só tenho mais 3 vagas. O que que acontece, gente? Eu vou ensinar todo o meu método, como eu atendo os meus clientes. Tudo. E aí, eis a questão, não é só um curso, gente. Por quê? Muita gente termina os cursos e fala: Meu Deus do céu, como que eu vou atender o cliente agora? Eu não sei o que que eu vou fazer. Tá bom, eu aprendi toda a teoria, eu aprendi a técnica teórica, mas se chegar um cliente agora na minha frente, eu não sei o que que eu falo para ele. E você não vai ter problema com isso, porque eu vou pegar na sua mão e vou ensinar para você. Fica tranquilo que a titia aqui ensina. Titia aqui ensina o povo já tem um tempo já, não só com o Enneagrama, mas com outras coisas também. E se tem uma coisa que eu faço é pegar na mão. E aí, justamente por isso, são só 5 pessoas e agora tem 3 vagas, restam 3 vagas, tá?
Se você tiver um interesse em participar, você não precisa ser terapeuta. Às vezes você tem uma intenção de mudar de profissão. Ou até mesmo se você tiver interesse em atuar com o Enneagrama e você já atua em cargos corporativos, por exemplo, o Enneagrama vai te ajudar. Então você me procura, me manda um direct que eu vou conversar com você Ai, pessoalmente. lindeza, minha mentora, minha terapeuta e minha mentora. Gente, assim, e eu tenho uma novidade para janeiro, que é exclusiva para as mulheres. Os homens que me desculpem, mas a mulherada vai ter um atendimento exclusivo para sua área financeira. Então, mulheres Adorei. terapeutas, mulheres empreendedoras, em janeiro eu estou lançando os atendimentos com a mesa vibracional de Vênus, completamente direcionada para o mundo feminino, porque nós mulheres temos uma frequência de prosperidade diferente da dos homens. Nós temos crenças diferentes, nós temos objetivos diferentes. Então, por mais que a gente tente pensar como um homem financeiramente, a nossa frequência não encontra o caminho e às vezes a gente começa a patinar muito nessa área financeira. Então, se preparem, vai lá, me segue no Instagram, @Babi Espírito Santo, que em janeiro eu venho com essa novidade para vocês. Vocês vão saber quais são as crenças que limitam vocês financeiramente. Vocês vão ter toda a harmonização feita na área financeira. Então, assim, ó, é babado. Eu já tô fazendo a minha e eu já tô tendo uns resultados, gente. Mas eu vou contando isso aos pouquinhos, porque agora é Natal, é Ano Novo, todo mundo vai querer festejar. E aí, em janeiro, todo mundo já tá louco, né? Porque o que vai ser do ano, o que vai ser do Já, planejamento. E também depois, né, gente? Eu vou ser também psicanalista técnica em Enneagrama, com com Enneagrama, gente, no método da Gi, e aí babado. Minhas clientes já estão esperando para saber que eu disse para elas que vai ter novidade pro ano que vem no atendimento delas. E elas já estão tudo esperando, e aí eu entendi esse cara, eu seduzo mesmo. Não tem, cara, não tem, eu sou o tipo 2 sexual, me aturem. E é isso. E vem junto comigo que eu ensino vocês a ter esse glamour também. Entende? É só uma questão de visão. gente, ó, eu, é o que eu falo, falei no começo da live. A Bárbara é uma terapeuta energética sem igual. Sim, façam. Eu tô dentro já. E a mentoria, sério, se você quer mudar a tua vida profissional, É. janeiro é o mês. Janeiro Então, nos assim, aguarde. rapidinho, agora eu vou trazer uma informação para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois. Uma informação energética para 2023. Gente, é um ano de número 7, tá? Quem conhece a numerologia sabe a potência do 7. Mas o 7, ele tem uma frequência muito espiritual. Então, é um ano da espiritualidade. Foram feitas novas frequências no campo da Terra, que são downloads, que estão fechando agora a configuração da nova era. Nós não estamos mais numa frequência de expiação. Então, quem quer experimentar as coisas por curiosidade, cuidado. Nós estamos entrando na frequência da regeneração, que é ajustar aquilo que se identificou que não estava bom, que estava prejudicando o planeta e as pessoas. Então, automaticamente é um ano de vibração de autoconhecimento e um ano da comunicação. Então, assim, é um ano que vem regido pela Lua. Então, são ciclos em cima de ciclos, mudanças de ciclo, altos e baixos. É um ano muito próspero? Sim, é um ano próspero, mas é um ano próspero para quem tem o pé no chão, quem está alinhado com o seu propósito, quem tem objetivo, quem está no parquinho de diversão vai sofrer um pouquinho, tá? Mas então, assim, ó, aproveita, reflete com tudo isso que você ouviu aqui da gente, né? Se cuida, vai se cuidar, vai se conhecer, vai achar o teu caminho, porque cada um tem o seu caminho e todo caminho ele é próspero. Depende só de você. Pronto, fiz minha palestra. Gente, um beijo para Gi, vocês. te amo! Obrigada, eu amei, eu amei. Ó,
faremos. Gente, nos procurem e eu espero, se eu não falar mais aqui com algumas pessoas, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E quem Nos tiver interesse, nos procure. procure. Que você não Um é... Natal cheio de família, de harmonia, de amor, um ano novo cheio de esperança, cheio de luz, de alegria, gente. Um novo ano está entrando, façam seus projetos, né? Tudo de lindo, tudo de Sim. glamour. Ó, quem estiver no grupo da conselheira, lá na minha bio, tá, gente? Entra lá que vai ter um negocinho para ajudar Eu aqui já nessa vou virada de lá ano. olhar o que tem lá, vou Mano, lá olhar, um vou lá ver. direcionamento. Pô, já tô indo. Agora não, calma, calma. Ah, Na tá. última Ah, tá. semana, na última semana. Já entra lá porque fica por tempo limitado, essas coisinhas Uhum. que eu ando lá. Beijo, Tá bom? lindeza. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau.